devia criar uma arquibancada do povo. Cara, vamos vende aí pra Magalu, pra Casas Bahia, pra alguma dessas farmas de genérico, MS, CIMED, sei lá. E aí tem uma regra no estatuto dessa aí, que é essa arquibancada, veja, ela não vai entrar no fiel torcedor, do qual sou sócio, eu quero mais benefícios. Eu, indivíduo, eu, Sérgio, quero mais benefícios para o fiel torcedor. Não vai ser para o sócio do clube, que eu também sou sócio, eu como sócio quero mais coisas, mas vai ser uma porta de ingresso sempre aberta e que você teria cotas e camadas sociais para definir quem adquirir. Para quê? Para dar a condição do cara, do mendigo, assim, um jogo lá, meu. Que dava antes, né? Aquela coisa de inteirar ingresso. Às vezes tinha alguém, se juntava, o cara entrava, assistia. Para dar, cara, faz 2 arquibancadas, ele põe 8 mil de cada lado, ele guarda 8 mil para isso, só pra gente não perder a nossa sementinha, entendeu? Pensar um negócio assim, não pensa só no dinheiro, melhora o patrocínio, melhora o name rights, entendeu? Aí você ganha dinheiro. Que nessa você vai ser ali, sabe, um ingressinho de R$20, R$10, entendeu? Pô, pra botar esse cara pra dentro, cara. Esse cara que não vai. Manda pra escola pública, entendeu? Manda pra casa do asilo, leva um busão com os velhinhos do asilo ali. Poxa, faz o camarote, ganha dinheiro, preserva, cara. Preserva a chance do cara que não tem acesso aí, entendeu? E acho que tem uma coisa do mundo, cara, e o Corinthians rema contra o mundo. O mundo, ele rema, né, por uma coisa de uma pasteurização, né? Polarização falam muito, mas falam de bolhas, não são bolhas, né? A gente tem caixa forte, porque bolha você encosta o dedo, ela estoura. Caixa forte você precisa de maçarico, bomba, pé de cabra pra estourar. Então eu acho que devia parar de falar bolha, né? A gente não vive em bolhas, a gente vive em caixas fortes, em que você não enxerga o outro, não enxerga o lado, não enxergo o diferente. A nossa essência nasceu na diferença, né? Uma coisa que me deixa muito preocupado é isso, porque o estádio em si já virou um rolê de grana, né? E eu tenho medo que vai ser pra frente, né? Porque o mundo vai pra esse lado como um todo, né? Então, assim, eu sou todo mundo muito herói, todo mundo muito, muito valente, né? Todo mundo consciente dos direitos no Instagram, na rede social. E aí o cara na rua, ao vivo, ele é totalmente indiferente com o que tá do lado, né? Ô, meu, e no jogo, você tinha que ter uma bandeira. Se fosse de ônibus ou se fosse de carro, você ia com a bandeira, cara. Aquele mar de bandeira chegando no estádio. Olha a chegada no estádio hoje, cara. Fui pro Rio também, né? A gente foi lá com o carro depois da jornada épica lá do Mineirão. Teve a jornada do Rio, essa foi com menos turbulência, e eu, cara, me chamou a atenção isso, eu fui vendo ali os vascaínos chegando, também não tem mais bandeira, cara, tá todo mundo fechado, ar-condicionado ligado, não sei o que e tal, quer dizer, o vidro fechado, mão no volante, ar-condicionado ligado, se bobear, o cara tá olhando o celular ainda, scrollando aqui. Vou levar foguetes e bandeiras, não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão, foguete não pode, proibiram, e a bandeira também não pode, então tá muito quadradinho, né, cara, pô, eu queria, pô, você era molequinho lá, sei lá, você ia com teu tio, teu pai, teu avô, teu vizinho, não sei o que, você comprava aquela vagabunda ali, entrava, tal, né? O camelô vendia, bandeira pra caramba, né? E tiraram isso, é um pecado. Essa camisa aqui tem os elementos que o Rebolo colocou, né? Que são os remos, né? A âncora e a corda aqui. O que aconteceu ali? O Rebolo, ele assim, é legal contextualizar, né? Porque imagina que São Paulo era uma cidade de 400, 500 mil habitantes, muito menor, né? Era, sei lá, o tamanho de Jundiaí hoje. Todo mundo se conhecia, então o Rebolo, ele é nascido em São Paulo, ele é de uma família de espanhóis, ele é o 5º filho, mas ele é o primeiro nascido no Brasil, em 1902, então e é justamente o momento do nascimento do futebol no Brasil, né? Então ele vive isso, cara, ele vive a infância dele, um momento em que os rios são limpos, né? O lazer do paulistano é o rio, não tinha Parque do Ibirapuera, não tinha Paulista fechada no domingo, tinha o lazer, o que você faz no domingo? Você desce pro rio, daí vem o jogador de várzea, né? Que várzea? A várzea do rio, né? Ali a área seca ali quando o rio tá baixo, né? Aquelas areias que se formam. Então esse era o cotidiano dele, né? Era o dia a dia dele. Por isso que muita gente entrou no futebol nessa época. Como o rio era um elemento central, o rio Tietê limpo, né? Era um elemento central nessa história. Tudo que era náutico era muito forte, as pessoas nadavam no rio, os clubes, o Espéria, o Tietê, o Germânia, que depois virou Pinheiros na Segunda Guerra Mundial, eram os grandes players, né? Eram os caras que ganhavam tudo que era competição de remo, de canoagem, etc. O Corinthians chega, começa a se aventurar nisso aí na década de 20, final da década de 20. Quando o Corinthians começa a ter sucesso, isso é importante para o Corinthians, né? O Corinthians populariza o remo, e o remo também dá visibilidade para o Corinthians. Então a diretoria, o pessoal do clube fala, poxa, isso é relevante, vamos botar isso como uma marca nossa, né? E aí isso já é na década de 30. Eles convidam o Rebolo já tinha aposentado, não era mais jogador de futebol, o Rebolo é convidado a desenhar o escudo. É um cara que estava ganhando renome, também não existia mercado de arte, não tinha galeria,
de um outro museu, enfim, mas era um cara que falou, pô, aquele cara que parece que ele desenha bem, ele vai, ele pinta umas coisas nas casas aí, então, vamos chamar ele que ele ajuda a gente. Então, ele pegou e fez a versão final que passa a ser usada de 1939 adiante, foi tão bom, né, que passou a ser usado para tudo, pro futebol, é o nosso escudo até hoje, né, o escudo definitivo do Corinthians. Isso quando eu nasci, né? Todos os netos que nasciam, ele fazia alguma coisa, pintava um quadrinho, desenhava, enfim. Ele gostava de retratar a gente e também, né? Tem muita paisagem na obra dele, tem muito trabalhador comum, quer dizer, atrás ali de você tá os lenhadores, tá o pessoal trabalhando ali na coisa, tem embaixo tem gente na agricultura, tem um menino ali no Nordeste numa praia, enfim, ele pegava gente comum, né? Que era uma coisa bem diferente para a época também, que em geral o artista ali mais acadêmico antes dele, né, registrava a elite, aquele cara que contratava, então era tudo muito cheio de pompa. O dele era essa realidade de registrar registrar em especial o paulistano, né, o paulistano comum, gente de verdade, seja da família, seja da porta para fora. Eu vivo um momento muito difícil hoje, tive um momento muito difícil anos atrás, né? Então, a primeira grande dificuldade que eu sofri foi ter passado por uma separação, um divórcio, com 2 filhos pequenos, com o João e Helena, que são meus companheiros aí, de estádio, da vida. Pô, naquele momento o João tinha 8, a Helena tinha 5, o Corinthians foi um baita ponto de união pra gente, cara. Então era você ir pro jogo, aquele rolê que só nós 3 fazíamos. Veja, a Helena é uma menininha de 5 anos que não entendia do futebol ainda, né? O João também, 8 anos, você não sabe detalhe, mas alguma coisa era legal ali, né? Ir pro estádio, né? A gente comentou agora da ida pra semifinal lá, 10 horas de estrada para Minas. É muito mais que o jogo, né? Muito mais que os 90 minutos. É o todo. Hoje eu sou casado e eu vivo uma questão de saúde séria com minha esposa e, de novo, o Corinthians tá, cara, naquele momento de esperança, cara, o jogo da volta da Copa do Brasil, agora o Corinthians e Cruzeiro, em que a gente tava fora, né? Vamos falar assim, matematicamente a gente tava, né, cara, assim, a gente tinha que fazer o quarto pênalti, primeiro a gente sai tomando 2-0, né? Depois a gente busca aquele 2-1, aí depois nos pênaltis a condição é adversa, começa perdendo, e aí quer dizer, se o Corinthians perde o quarto pênalti, o Cruzeiro está na final. Se o Gabigol marca o gol, o Corinthians está fora. E se depois o corintiano não confirma, ele está fora. Então a gente supera vários momentos de adversidade e vem uma lição aí super simples, né? As melhores metáforas vêm do futebol. E que, puta, parece que não dá, mas dá. Sempre dá. Então, né, uma aula de fé, de esperança, uma atrás da outra. Mesmo sendo macaco velho de jogo, de estádio, né? E tendo vivido muita coisa, já muitas coisas épicas, muitas viradas, muitas dores. Quando vê uma lição como foi esse campeonato aí, de novo, é uma lição que você vai para a vida. Fala, poxa, estamos enfrentando a doença aqui, mas acredita. O Sócrates está ficando maior, né? Cada ano que passa ele está ficando maior. Ele vai sendo falado, ele é exemplo para tudo. Pra esse papo tudo, que metade do papo que a gente teve aqui, imagina só se o Magrão estivesse aqui conversando com a gente. Fudeu, a gente vai ficar aqui 4 dias conversando. Do Baltazar, né, cara? Baltazar foi ídolo do Pelé, né? Deus de Deus, né? Você já pensou ter Deus de Deus? Deus ao quadrado, né? É Deus de Deus. Então, pô, o cara foi ídolo do Pelé. Né? Por que a gente fala tão pouco do Baltazar, cara? Não. Qualquer aspecto do Baltazar é top, né? Se olhar o número do Baltazar, gol por jogo, se é um cara do Excel, ele é top, né? Se é um cara da história, ele é top. Se é um cara do simbolismo, atleta negro, chega lá, conquista espaço, ganha, ele é top. Então, pô, tem que falar cada vez mais desse cara aí. Fez 100 anos agora. E que Deus não tenha. Eu vou esperar a reencarnação de Baltazar. A gente vai ganhar mais umas 5 Libertadores com o Baltazar reencarnado.